turma! Mais um vídeo aqui no canal O Concurso, estudando para o concurso público da agência SP Águas, regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo. Primeira questão em tela, é uma questão direta. Muita gente, se não estudar, não tem como responder. No chute, tá ok, 20% de chances de acertar, 1/5 de chance. E aí? Mas você não vai chutar, você está estudando regimento interno da SP Águas. Conforme esse regimento, quem é que vai exercer o comando do gabinete da presidência? Galera, turma, galera. Muita gente se prepara para concurso e fala: opa, eu não caio na alternativa A, é pegadinha. Deve ser ou B, ou C, ou D, ou E, e banca costuma deixar na última alternativa, porque pouca gente chega até lá. Galera, turma, de verdade, pensamento limitante, não é assim que se estuda para concurso. Toda e qualquer alternativa numa questão pode ser a resposta. Pode ser A de amor, pode ser escola. No entanto, para essa questão, se você não se atentou a isso lá no regimento, porque eu trouxe a fundamentação, você verá que nem diretor-presidente, nem presidente. Primeiro que, diretor-presidente, existe essa figura citada no regimento? Existe. Você sabe do conselho diretor, dos membros, que são diretores dentro desse conselho diretor, e um dos membros é diretor-presidente do conselho diretor. Mas, verdade, galera, a pessoa olha, assessor de gabinete. Opa, é o gabinete da presidência. Então, o assessor do gabinete vai exercer o comando desse gabinete? Também não. Opa, diretor. Diretor do quê, meu Deus do céu? Lá no conselho diretor, existem mais de um diretor? Claro, é um conselho. Legal. Além disso, além dos diretores, o diretor-presidente. E o assessor de gabinete, existe essa figura no regimento? A pergunta é importante, faz com que seu estudo seja ativo, você busca lá na legislação. Mas, enquanto isso, quem é que, afinal, exerce o comando do gabinete da presidência? Não é o assessor do gabinete, não é presidente do gabinete, não é presidente do conselho, mesmo porque não há o presidente, existe diretor-presidente, mas também não é ele quem comanda o gabinete da presidente. Galera, turma, veja, compete ao diretor-presidente. Ah lá, Fabio, exercer o comando. Não, mas leia com atenção. Exercer o comando hierárquico sobre o pessoal e sobre os serviços da agência reguladora. Qual agência? SP Águas. No entanto, em maior destaque, está aqui, artigo 44, exercerá o comando do gabinete da presidência o secretário executivo. Se você acertou, está no caminho certo sobre estudos a respeito do estudo do regimento. Porque está lá perdido no meio dessa legislação, no artigo 44, um texto curtinho, simplesmente diz que o secretário executivo vai exercer o comando do gabinete da presidência. Quem não estudou, duvido que acertaria essa questão. Porque pareceria, diretor-presidente, para outras pessoas, opa, é gabinete da presidência, o comando é do presidente. Não, menos ainda assessor de gabinete. E diretor? É diretor relator? É diretor quem? Não sei. Então você viu a fundamentação? Vamos a outra questão? Essa bem legal. Por quê? Lá no regimento fala sobre etapa. E mais que isso, são etapas e numa sequência. Veja a questão abaixo. Elencadas. Por que elencadas? Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Elencadas, então, as etapas que acontecem em determinada sequência quando de uma deliberação de um processo. Então, existe uma sequência determinada. Não é o que está aqui. Por que você sabe que não é essa a sequência? Não começa pela leitura do voto do relator, depois leitura do relatório, pronunciamento das partes, proclamação do resultado e votação. Em determinada sequência.
O próprio enunciado da questão sugere que existe uma ordem. Leitura do voto do relator é a primeira etapa. Se for, tudo bem. Aí você segue o raciocínio. 2. Leitura do relatório e apresentação técnica quando houver. É a segunda etapa ou não? É isso que cobra a questão. Veja, a correta sequência dessas etapas. Então, aqui está fora de ordem. Não necessariamente todos os itens ou etapas, mas não é essa a sequência. Leitura, leitura, pronunciamento, proclamação, votação. A questão quer saber de você. Você estudou? Você sabe a sequência correta das etapas? Conforme o regimento. E aí? 2, 3, 1, 5, 4. É o que diz a alternativa A. Começaria então pela leitura do relatório, depois pronunciamento das partes. E aí diz na alternativa A, depois leitura do voto do relator. Na alternativa A diz que 5 e 4, então seria votação e depois proclamação do resultado. Galera, turma, questão acho de média para difícil complexidade. Então você, na prova, se estudou, sabe a sequência das etapas, ordem exata de acordo com o regimento da SP Águas. Você não olha as alternativas ainda. Você vem aqui, o que está escrito 1, se for 1, legal. Se não for, você risca e escreve. Opa, essa daqui é a etapa 3. 2, é 2? Não, eu acho que é a primeira etapa. Então você risca e escreve 1. Por quê? Depois do lado você vê 2, 1, 4, 3, 5. Aí você busca nas alternativas. Senão, vira uma coisa na cabeça, confunde tudo. Vamos, então, entender. Votação, proclamação do resultado. Você vê sobre as etapas lá no regimento, fala de leitura do voto, fala de leitura do relatório, fala de pronunciamento das partes. Como é o estudo assertivo, galera? A partir de questões de provas anteriores. Se não há, então, vamos por meio de questões inéditas da banca Nagata. Veja, artigo 23 do regimento, fala que a deliberação de processo será realizada nas seguintes etapas. Então, é na ordem. 1. Primeiro, leitura do relatório. 2. Pronunciamento das partes. 3. Leitura do voto do relator. 4. Votação. 5. Proclamação do resultado. Muita coisa, talvez, mas guarde. Primeiro tem a votação e depois o resultado é proclamado. Se apenas isso fosse o que você se lembrasse, proclamação do resultado e depois votação, não, eu sei que primeiro vota e depois vai falar o resultado, vai ser proclamado o resultado. Primeiro vota, depois proclamaremos o resultado. Então não é 4 e 5, você saberia que é 5 e 4. 5 e 4 está na A. 5 e 4 está na D de dado. 5 e 4 está na E de escola. Você viu que aqui 4 e 5 já sabe que não é. Primeiro vota, depois proclama o resultado. Então você já desconsidera, porque não é 4 e 5 como está aqui. Mas sim, você riscaria na sua prova isso daqui, não é 4, é 5. Você riscaria isso daqui, não é 5, é 4. Legal? Então é 5 e 4. Está na A, está na D de dado, está na E de escola. C de casa, pior ainda, 3 e 2 seriam as duas últimas etapas? Claro que não. Você viu comigo aqui, você não consegue guardar tudo, mas você sabe que primeiro vota, depois o resultado é proclamado. Então, primeiro votação, depois proclamação. Votou, proclamou. 5, votou. Proclamou, 4. Legal? Mas você também estudando, você vê. Primeiro lê o relatório. E aí, partes se pronunciam. Depois lê o voto do relator. Então, existe leitura? 1. Legal. Mas não é a leitura do voto ainda, galera. Esse 1 aqui não é 1. Esse 1 é 3. Primeiro lê o relatório. Depois, partes vão se pronunciar. Depois, leitura do voto do relator.
Então, guardou. Leitura do relatório, 1. Então, não é 2. Leitura do voto do relator, é 2? Não, é 3. Porque antes da leitura do voto do relator, o pronunciamento das partes. Tá confuso? Veja em tela, observe. Se você guardasse que primeiro tem a votação para depois proclamar o resultado da votação, você saberia que não é 4 e 5. Legal? Você vê, vota, depois proclama. Então é 5 e 4. Você eliminaria B de bola, C de casa, ficaria com A de amor, D de dado, E de escola. E aí você vê, A de amor, leitura do relatório, legal. C de casa, leitura do voto, é a primeira etapa? Claro que não. Primeiro lê o relatório, depois as partes se pronunciam, depois a leitura do voto do relator. Então, primeira etapa, lê o relatório. Depois partes se pronunciam, depois a leitura do voto, galera. E aí a votação e proclama o resultado da votação. É a sequência correta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa. Você vê, leitura do voto do relator, eu sei que não é a primeira. Eu sei que não é a primeira etapa. Primeiro, ler relatório. Então, você sabe, 2 vem primeiro. 2 está na A. Opa! 2 está na E de escola. 2 respostas, porque o Fábio pecou. As duas estão corretas. 2, 3, 1, 5 e 4. 2, 3, 1, 5 e 4. Tá vendo como é uma questão difícil que até o elaborador se perde ao formular a questão? Mas valeu o treinamento? Relatório é lido. Primeira coisa. Partes vão se pronunciar. Segunda etapa. Depois, leitura do voto do relator. Legal. Quarta etapa, votou. Quinta etapa, proclamou o resultado da votação. Tá na A, tá na E. Legal, então? Aê! Essa era a intenção. Vamos lá, então? Galera, turma. Parece brincadeira, mas não é fácil estudar a legislação. Veja, atendendo ao disposto no regimento, assinale a alternativa correta, enunciado também. Franco, direto, quer saber o que é que está de acordo com o que está disposto. O que é isso de disposto, Fábio? O que está escrito, mencionado, manifestado, patente, claro, evidente, expresso, escrito no regimento. A, B, C, D ou E, essa questão de alta complexidade é para quem está bem preparada, para quem está bem preparado. A, B, C, D ou E. Vamos à leitura atenta e minuciosa, e na sua prova você deve e precisa ler baixinho, balbuciando, para que seu cérebro escute você. Não é para as pessoas do lado ouvirem, ninguém. Leve balbuciar. É uma dica do professor Sidney Martins, o Sidoca, do Focus Concursos. Então você lê assim, ó. O diretor ausente de reunião não poderá manifestar. Não. Por quê, galera? Porque a mente nos prega peças. Então você vai ler com atenção, palavra por palavra. O diretor ausente de uma reunião, ele não poderá manifestar sua discordância de ato praticado nessa reunião pelo conselho diretor. Olha só, quer a alternativa correta de acordo com o regimento? Quem não leu o regimento, quem não estudou, falou que responde por intuição. Questões de concursos públicos. Essa alternativa A faz todo o sentido. A pessoa está ausente da reunião. Ela não está na reunião, então ela não vai se manifestar. Opa, teve um ato praticado na reunião, essa pessoa não estava lá, ela não pode se manifestar contrária. Ela não pode dizer que discorda, ela não estava lá. Galera, turma, galera. Vamos deixar na cor amarela em stand-by. B. Os diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo conselho diretor, inclusive em gozo de férias ou nas hipóteses de vacância, licença, afastamento ou suspensão de suas funções. De novo, a pessoa não leu, não estudou. Inclusive, sobre ler e estudar,
Se você, enquanto faz outras atividades, desenvolve outros deveres, você tem tarefas para fazer, lavar a louça, né? Fazer a comida, passear com o cachorrinho, fazer sua caminhada. Você, de fone de ouvido, por exemplo, ouve o regimento, tem a audioleitura aqui no canal, tem o vídeo, sim, audiobook. Então, olhe nos cards. Você clica. Esse vídeo que você está assistindo aqui não se fecha. O audiobook, a audioleitura está lá embaixo. Depois você ouve com calma, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para que seu cérebro assimile o conteúdo desse regimento que vai ser cobrado na sua prova. E como é que eu sei que vai? Tomara que seja. Por quê? Concurso da Artesp, cobrado o regimento interno dessa agência de São Paulo. Concurso da Arcesp, é outra agência, mas também do estado de São Paulo, e lá, cobrado o regimento interno daquela agência Arcesp. Uma sobre saneamento, abastecimento, Arcesp, é isso. Outra, Artesp, sobre transportes, mas todas agências do estado de São Paulo, e cada uma com seu regimento, algumas peculiaridades, porém muitas similaridades. Quem estudou para os concursos anteriores já sai na frente, porque o regimento interno da Artesp, da Arcesp, da SP Águas são parecidos, não são iguais, parecidos. Legal? Então, B, tá certo ou errado? De acordo com o regimento. Não com aquilo que entendemos de mundo, não com o nosso conhecimento de universo. E aí, C, cada diretor votará com independência. Galera, não pode ir na emoção. Claro que cada diretor vai votar com independência. Não estaria o erro aqui no começo da alternativa C. Vamos ver? Sendo permitido abster-se da votação de qualquer assunto, a não ser quando impedido, devendo o motivo do impedimento ser apresentado formalmente e por escrito, registrado em ata e divulgado na página oficial da SP Águas. Pausa reflexiva, ligeiro cansaço do Fábio, porque banca de concurso público não é mole, não. Diria aquela música de um grupo, né, da década de 90, Funk na Lata. Cada diretor vai votar com independência. Legal. É permitido a cada diretor se abster da votação de qualquer assunto, a não ser se ele estiver impedido. O motivo do impedimento seria apresentado formalmente por escrito, registrado em ata e divulgado na página do site da SP Águas. Tá assim no regimento? Faz bastante sentido. Fábio, não importa isso. Desde dado estando presentes na sessão, ou tendo participado do processo decisório que resultou na prática do ato, manifestarem formalmente seu desacordo, a ser assim considerado quando o desacordo se fizer expressamente constar de seu voto proferido em sentido diverso. Fábio, eu não entendi nada, eu também não. Vamos com calma. Estamos começando os estudos, vamos à escola. Pode acontecer de, no momento da prova, você ver uma alternativa que você não conseguiu assimilar, entender, compreender. É normal. Vamos a E. Exatamente. O diretor relator manifesta seu entendimento, sempre por meio de voto fundamentado, por escrito, que esse voto deve ser reduzido a termo, ou seja, escrito, anotado e registrado em pauta, a qual se dará publicidade, podendo ser acompanhado por documentos ou notas técnicas que suportem sua manifestação. São muitos termos difíceis, típicos de legislação, mas veja, precisa a atenção porque uma palavrinha deixa toda a redação da alternativa errada. Você observou na E algum erro? Alguma palavra a mais? Alguma palavra a menos? Um acréscimo? Uma supressão? Uma substituição de palavra? Vamos à fundamentação? Parágrafo 2º do artigo 24. O diretor ausente de reunião poderá manifestar sua discordância. Poderá sim. Leia. Pause o vídeo, leia o parágrafo 2º do artigo 24. Diretor ausente não poderá? Não, tá errado isso daqui, ó. Legal?
Beleza? Poderá sim. Parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Regimento. Os diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo Conselho Diretor, salvo se, com exceção daqueles em gozo de férias ou nas hipóteses de vacância. Entendeu? Os diretores são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo Conselho Diretor. Legal. Inclusive em gozo de férias? Não. Exceto, salvo se, com exceção daqueles que estão em gozo de férias. Legal? C, parágrafo 1º do artigo 24, fundamenta que não é permitido abster-se da votação de qualquer assunto. Legal? O diretor, ele vota com independência, mas não é permitido ao diretor se abster da votação de qualquer assunto, salvo quando impedido, ou seja, se estiver impedido, aí ele está com permissão para se abster da votação. Mas esse motivo do impedimento deve ser apresentado formalmente, por escrito, registrado em ata e divulgado na página. Então tá tudo legal lá. Porém, é permitido? Não é permitido abster-se. Legal? A não ser quando impedido, tudo bem. Mas ao diretor não é permitido se abster da votação de qualquer assunto. Não. Agora, se estiver impedido, tudo bem. Aí ele declara formalmente por escrito o motivo do impedimento, registra em ata e divulga na página, no site da SP Águas, artigo 24, parágrafo 5º, estando presentes na sessão tudo aquilo que não fazia sentido na alternativa D. Olha só que loucura é a resposta da questão. Então, se a D de dado na sua prova, vamos supor, você leu, não entendeu, não fez muito sentido, mas na A saltou os olhos o erro, não existe senão. Na C de casa, saltou aos olhos o erro, faltou a palavra não. Viu a diferença? Na A tem um não que não deveria existir. Na C, cadê o não? Na B de bola, você viu que não é inclusive em gozo de férias, mas salvo você, com exceção daqueles que estiverem em gozo de férias. E na E de escola, Fábio, olha que loucura, galera! Artigo 24, o próprio capo de cabeça do artigo, tudo o que está na alternativa E de escola, exatamente como está aqui no artigo 24 do regimento, entretanto, não é registrado em pauta, galera! Olha aqui, registrado em pauta, não registrado em ata. Fábio, o que é pauta? O que é ata? Eu tenho uma reunião. Pauta, em inglês, é agenda. Então, para a reunião, eu tenho a pauta. E ali existem itens. Vamos discutir sobre o item A, algum assunto. Depois, item B. Ou então, primeiro item, segundo item. É uma agenda, uma pauta. Vai seguir essa pauta e a reunião acontece. A ata vem depois. Acabou a reunião, houve comunicações, conversaram, decidiram, manifestaram-se e na ata estará ali registrado cada momento, cada decisão, cada discussão, comunicação, o que aconteceu na ata. A pauta vem antes, a ata vem depois. Então, cuidado! Pauta não é com P de posterior. Pauta, pré, vem antes. Ata não é com A de anterior. Ata, depois. Ata, depois. Legal? Primeiro, pauta. P de pauta, primeiro. Primeiro, pauta. Acontece a reunião de acordo com a pauta. Depois, posteriormente, temos a ata da reunião. Tudo bem? Você viu que a questão difícil, porque a D de dado, que imagino que para a maioria das pessoas, escreva nos comentários, verdade ou não que a alternativa D de dado estava confusa na primeira leitura dessa questão. Mas nas demais, tudo bem destacado aqui. Não é registrado em pauta, mas em ata. Tudo ou mais estaria certo se estivesse escrito em ata. Não é permitido. Legal? Sendo permitido é uma afirmação errada. Não sendo permitido. Aqui, ó, não poderá manifestar? Claro que não. Poderá se manifestar? Sim, vai manifestar a sua discordância.
inclusive em gozo de férias? Não! Salvo se estiver em gozo de férias, exceto, com exceção de, vamos então, outra questão. Eu acho que é a última. Assinale a alternativa em conformidade com o regimento. Melhor preparação impossível. Questão em tela, pause o vídeo, leia. Você vem estudando o regimento, ouviu a audioleitura, também o documento que você precisa estudar está na descrição do vídeo. Clicou no link, tem acesso ao documento, você pode baixar em PDF. Depois, se você quiser imprimir, eu sugiro isso, né? Imprima o documento para você fazer anotações, grifar, puxa a setinha para cá, faz um comentário, um balãozinho, uma anotação. Isso é importante, escrever. Não só ler, não só ouvir, escutar. E porque o vídeo ficou demasiadamente prolongado, essa questão fica de tarefa. É bônus, é plus. Neste vídeo, sem resolução, eu trouxe até a fundamentação. Vamos resolver em outro vídeo. Mas para você tá aí, ó. Eu vou gravar em outro vídeo respondendo esta questão. Pede a alternativa em conformidade com o regimento. Você sabe, em conformidade, quer a alternativa correta? A, B, C, D ou E. E utilize o método da eliminação. Busque erros nas alternativas. Aquela que não contiver erro nenhum é a resposta da questão em tela. O Conselho Diretor é o órgão máximo da SP Águas. Compete ao Conselho Diretor decidir, etc., o processo de aplicação de penalidades pelas áreas competentes. Na primeira reunião de cada exercício secretário executivo, o Conselho Diretor poderá indicar as situações nas quais a consulta à Procuradoria. E aí? Bem legal o vídeo? Gostou? Que tal? Quer mais? Inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho para não perder outros vídeos resolvendo questões sobre o regimento interno da SP Águas. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Agradeço o joinha, o like, a curtida. Isso ajuda demais o canal. Escreva nos comentários. Quero mais! E vamos gravar mais vídeos resolvendo questões do regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo, preparando-se para o concurso público da SP Águas. Até o próximo vídeo.